Teve gente que não dormiu em Brasília essa noite. Nos próximos minutos estará chegando aí as dependências da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal de Brasília, o chefe da quadrilha que tentou dar golpe de Estado, que é Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que ele está chegando, também estarão chegando alguns em Brasília, mas muitos outros em outras cidades, para prestar seus depoimentos à Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro do ano passado. Pois bem, eis que na noite de ontem ficamos sabendo aí de uma notícia muito boa, que é o Exército já está preparando a cela do Bolsonaro e de militares para possíveis prisões. Não apenas prisões hoje, mas caso sejam feitas amanhã. Eu ia falar isso eu falei no finalzinho, nos últimos segundos do vídeo de ontem, mas precisava de mais confirmação. Falei com muita gente, né? E aí muita gente estava falando essa semana o seguinte: olha, dia quinta tem os depoimentos, então provavelmente na sexta tem alguma operação ou no comecinho da semana que vem, porque vamos depor e aí logo depois tem operação. Alguns dizem que, olha, para ter a prisão do Bolsonaro, se alguém for lá no depoimento, surpreendentemente, já apresentar provas e já começar a adiantar uma delação premiada, o que pode acontecer. Seria uma surpresa, assim, ou ser preso no meio do depoimento? Não é uma coisa que, olha, não acontece nunca. Mas, se outras pessoas estão depondo, ao mesmo tempo que o Bolsonaro, ele não está falando nada, porque ele disse que vai ficar em silêncio, ele não está colaborando com as investigações, e outras pessoas mostram ali que ele não apenas indícios de que ele tentou cometer o crime de golpe de Estado, que isso aí, a Polícia Federal já tem números, mas indícios novos e alguma coisa que prove que ele tentou atrapalhar as investigações, seja enquanto estava cometendo o crime ou principalmente agora, então ele pode ser preso durante o depoimento mesmo. Então o Exército já preparou ali a cela, porque os militares estão com medo, porque logo depois que alguém é preso e é algum ex-militar e fica nas dependências do Exército, o STF manda equipes para fazer vistoria surpresa. Então, em vistoria surpresa. Então, em dia da semana aí, que ninguém sabe, estão lá todos lá no batalhão do Exército, chega lá os fiscais do STF para ver se a prisão está lá com todos os requerimentos que tem que ter de uma prisão, ou seja, se ele está ali realmente mantido em prisão, se ele não está num hotel de luxo, num spa militar, não pode sair aqui do spa militar, mas fica ali com acesso a tudo do bom e do melhor. Então, eles fiscalizam. Por isso mesmo, o Exército já está montando aí as celas. Eles esperam, aí a expectativa é que pelo menos 3 sejam presos nos próximos dias. Olha o momento em que vivemos, já estão preparando a cela do chefão da quadrilha. Olha, não imaginei que antes da prisão nós teríamos a notícia de que já tem a cela pronta, já está lá esperando por ele. Eu espero que o Bolsonaro fique preso primeiro na Superintendência da Polícia Federal e depois ele vá direto para Papuda. Eu espero que o Bolsonaro não fique nas dependências do batalhão militar. Eu espero realmente que não fique lá, viu? Se o Alexandre de Moraes aí quiser ouvir a população, não deixe o Bolsonaro sendo cuidado por militares. Não deixe. Isso não pode acontecer. Pois bem, outros militares da ativa, da reserva, eles têm o direito de ficar no batalhão militar, por isso está sendo ali feito. Alguns acreditam que o general Heleno deve ser preso ou o Braga Neto, porque as provas contra ele são muito contundentes. O general Heleno tem vídeo ali em que ele fala sobre o uso da BIM. E o vídeo apareceu dias depois de uma operação que foi feita contra o Carlos Bolsonaro e também teve uma contra o Ramagem no âmbito da BIM, em que o general Heleno ficou dias repetindo que ele não tinha nada a ver com a BIM e que o Ramagem tratava direto dos assuntos com o Bolsonaro. E ali aparece um vídeo dizendo que o general Heleno tratava com o Bolsonaro também sobre o caso da BIM. Inclusive que tentou fazer na frente de 30 outros ministros e chefes ali do governo Bolsonaro. Ou seja, era uma coisa aberta, o Heleno estava no meio do crime. O Bolsonaro falou que ia pegar o Heleno e o Heleno falou que vai para cima do Bolsonaro. Por conta disso tudo, espera-se aí que hoje, nas próximas horas, tenhamos algumas delações a serem feitas. A do Anderson Torres está aí 99% confirmada, não sabemos aí o volume das informações que ele vai entregar à Polícia Federal hoje, você vai entregar muita coisa, sem a polícia ter pedido, vai chegar lá e entregar muita coisa já para tentar adiantar um acordo de delação, ou se ele vai entregar um pouco e já falar, eu quero aí fazer um acordo para eu não ficar tanto tempo preso, para não ser preso futuramente, porque o Anderson Torres, ele já foi preso e ele está com tornozeleira.
Por ele estar com tornozeleira, tem uma coisa, se qualquer coisinha for descoberta contra o Anderson Torres agora, ele volta para a jaula. Qualquer coisinha, o mínimo, ele volta para a jaula. Então, a situação dele é muito mais delicada do que a dos outros. Os outros perderam passaporte e tudo mais, mas não estão com tornozeleira eletrônica. Então, a dele está bem pior. Então, o Anderson Torres sabe o seguinte, se alguém vai voltar para a jaula, se alguém vai ser enjaulado aí, ele é um dos primeiros na lista. Um dos primeiros. Um indício novo volta. Então, ele é o que está mais aí pressionado a delatar. Logo depois dele tem o Heleno, que sabe que o Bolsonaro vai jogar tudo no colo dele. Bolsonaro já falou que, quem tratava com Ramagem era o Heleno, eles são meus ministros, ele era meu ministro, ele que era o chefe da Casa Civil, da Casa do GSI, né? Que antigamente o GSI se chamava Casa Militar, por isso eu confundi. Então, ele que era o chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI é quem comandava a BIM, então era Heleno e Ramagem. O Heleno disse que era Bolsonaro e Ramagem. De qualquer forma tá ruim aí a coisa pro Ramagem, né? Além disso, tem marcado para o começo da semana que vem um outro depoimento do general Heleno, aí sim no âmbito da ABIN. Só que por conta do caso ABIN, esse depoimento de hoje nem tem a ver com o caso ABIN, mas por conta daquele caso, o general ficou sabendo aí que o Bolsonaro vai jogar tudo nas costas dele, porque o Bolsonaro deu declaração. O caso do Heleno, a gente tem aí colunistas diferentes da imprensa, esses que sempre cobrem militares, dizendo, não só o Heleno, mas outros militares também já estão por aqui com Bolsonaro e Braga Neto, e eles vão acabar jogando a culpa de tudo no Bolsonaro. Ok, no caso do Bolsonaro, ele falou, não foi, saiu na imprensa, não, ele falou da boca dele que a culpa é do Heleno. Então, por isso, espera-se também que o Heleno vá apresentar algumas informações. Eu não espero muito do Heleno não, viu? Ele é fascista, ele é burro, ele é uma pessoa burra, nazifascista, tá? Nazifascista. Ele é uma vertente ali do Exército que é o Comando Sul do Exército, que chegou a ser chamado, não sei se ainda é hoje, de Terceiro Reich. Reich é o governo nazista, o Terceiro Reich era o governo nazista, tá? Porque lá tinha muito nazista. O Heleno é de lá, o Vilas Boas é de lá, esses aí, bolsonaristas, quase todos são de lá. Então, esse pessoal, eles, na fila antes de nascer aí para ganhar inteligência, eles passaram longe dessa fila. Inteligência não foi dada a eles. Eles, infelizmente, são aí muito burros. Bom, felizmente pra gente, né? Talvez se eles fossem menos burros, não seriam aí nazifascistas, seriam pessoas esclarecidas. Mas, infelizmente aí pra eles e felizmente pra gente, eles são muito burros, não conseguiram dar golpe de Estado. E talvez, por ser muito burro, o Heleno demore para delatar o Bolsonaro. Agora, é o único momento que ele pode. Daqui a pouco, ele não vai poder mais, porque a polícia já terá provas suficientes e não será mais necessária a delação. O fato é o seguinte, os militares já não querem mais saber de Bolsonaro. Os poucos, olha, eu já propus aqui no Plantão Brasil um pacto. Sempre que sair notícia em grande veículo aí de notícias e tal, Globo, UOL, Metrópolis, Estadão, etc., que fale sobre a opinião dos militares, a gente não clica e a gente não dá audiência. Quem sabe se não dá audiência, esse pessoal para de falar, porque a opinião de militar não serve para nada. Porém, eu trago aqui para vocês quando é relevante. Então deixa que eu faça aí o sacrifício de ler para os plantonistas a opinião dos militares. O que os militares dizem aí é o seguinte, o Braga Neto virou aí uma pessoa que é um zero à esquerda no meio militar, ele está completamente isolado, os militares não querem mais saber de Braga Neto, o Braga Neto não atendem mais ligações do Braga Neto, expulsaram o Braga Neto de grupos do WhatsApp, não querem mais contato com o Braga Neto, principalmente depois de mensagens que mostraram que ele é quem estava coordenando ataques com memes e tudo mais ao chefe do exército. Isso é uma insubordinação gigantesca. Mesmo ele sendo da reserva, ele tem que respeitar o chefe do exército. E ele não respeitou. Além disso, desrespeitou também o chefe da aeronáutica. Além disso, ainda estava pregando a insubordinação. Olha, para um militar, principalmente de alta patente, eu vou falar, é o diabo, o nível de medo deles, é o diabo aqui e insubordinação aqui. Por quê? Porque esse pessoal tem mais medo do que o diabo tem da cruz. Eles têm medo de insubordinação. Por quê, Thiago? Porque insubordinação é o seguinte, no exército tem uma hierarquia, e a hierarquia é bem rígida, não só no Brasil, em qualquer exército do mundo. Por quê? Porque quando você está numa guerra, imagina, está numa guerra, não pode chegar o capitão e falar o seguinte para os soldados, olha, vamos atacar por aqui e vamos lá todo mundo para lá. Chega um soldado e fala, olha, ideia burra, hein, ô capitão Bolso, ideia burra.
Vamos pelo outro lado aqui, que por aqui eles vão matar a gente. Pelo outro lado ali é melhor. Aí os soldados, vamos por ali, vamos fazer uma votação. Imagina isso no meio de uma guerra. Não dá, não dá. E se o capitão tiver certo, então, uma loucura. Não pode. Então tem a hierarquia. O capitão fala, os outros são obrigados a responder, não importa se ele acha que a ordem é burra, se não é. Aliás, talvez por isso esses militares bolsonaristas, não sei os outros, os que estão em evidência são os bolsonaristas. Talvez por isso esses militares aí de alta patente bolsonaristas sejam tão burros, porque eles foram treinados desde o comecinho de suas vidas a não pensar. Alguém dá uma ordem, eles não pensam e cumprem. Aí quando chegou a vez deles darem ordens, eles já estão treinados, adestrados a não pensar em nada. E aí não dá, né? Não dá. Se você não exercitar o cérebro, realmente o cérebro vai definhando e aí você acaba ficando cada vez com menos inteligência. Esse pessoal aí parece que é o que aconteceu. E aí o que acontece? Quando se fala, e com provas, que você tem um general da reserva que estava falando para os coronéis irem contra os generais, isso é gravíssimo. O que os generais atuais da ativa pensam hoje sobre Helena e Bolsonaro é o seguinte: olha, eles estavam ali confabulando um golpe no qual nós seríamos presos. Porque se um general diz que, olha, não, eu não vou ao golpe, eu não vou colocar minhas tropas nas ruas, e 3, 4 coronéis que estariam sob as ordens desse general, vão lá e cometem insubordinação, dizem, olha, a opinião do meu superior não vale nada, tropas nas ruas. E as tropas, a uma grande maioria bolsonarista, obedecem o coronel. O que vai acontecer com esse general quando tiver golpe? Ele vai ser preso, torturado, sua família vai ser perseguida, vai ser uma desgraça para esse general. Agora imagina que não teve golpe e os generais ficam sabendo, olha, realmente ia ter. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.